Então nós lemos aqui o capítulo 17, né? A sentença contra Damasco, da Síria e a sua aliada Israel. Bom, no comecinho aqui, pode passar? No versículo 1 até o 6, nós temos também uma outra descrição do que está falando aqui da destruição de Damasco, da Síria. Do capítulo 9, do capítulo 7, do versículo 1 até o capítulo 9, 21. Ele fala também sobre esse mesmo assunto aqui, né? A sentença contra Damasco, eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Então, ele começa a descrever a partir desse versículo até o 6 aqui, o que ia acontecer com essa cidade, né? As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, a que aí se deitarão, sem haver quem os espante. Um lugar abandonado, em que os animais começam a invadir, né? Vai entrando os animais de fora, cresce a vegetação nas casas, né? As casas destruídas, tudo abandonado. E isso mostra que não tem ninguém para poder espantar, ou seja, as pessoas vão ser eliminadas. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco. Então aqui ele começa a falar Efraim. Efraim aqui simbolizando o reino do norte de Israel. Então, como eles estavam sendo aliados da Síria, né? E Deus não queria que eles fossem aliados, que não queria que eles fizessem aliança com esse povo estrangeiro. Deus também traz uma condenação contra Israel, né? Porque tinha um problema, quando eles faziam alianças, eles também tinham o costume de tomar idolatria de lá, tinham o costume de pegar os costumes de fora e ingressar no meio do povo de Deus. Notório foi quando Salomão fez isso. Salomão estava tudo certinho na vida dele, ele estava governando muito bem o reino, vinham reinos de fora para poder ver como que era o reino dele, porque era um reino muito rico, né? Deus fala que não houve tanta sabedoria e nem tanta riqueza quanto houve em Israel na época de Salomão. Ele não teve guerras, Deus abençoou ele de tal maneira, só que talvez o comodismo dele era muito grande, a arrogância começou a subir o coração, que de um ponto da vida dele, ele começou a tomar muitas mulheres para si, né? Como a gente sabe, o pecado dele foi esse. Tomou muitas mulheres, e muitas delas, a maior parte delas, não eram de Israel, né? Uma que Deus não permitia isso. A pessoa fala, mas não sei quem tinha tantas esposas. Tinha, mas Deus nunca aprovou bigamia e nem poligamia na Bíblia, nunca aprovou. Os homens faziam isso, mas estava errado. Então, ele tomou muitas mulheres dos reinos estrangeiros e começou a ingressar a idolatria no meio deles. As mulheres começaram a fazer a cabeça deles, as esposas dele começaram a fazer a cabeça dele. E o problema, desligou aí, irmão. Tá. E aqui Deus começa a tratar com o povo de Israel por causa dessas alianças que estavam atrapalhando o povo de buscar Deus. Então a fortaleza de Efraim, simbolizando Israel, desaparecerá, como também o reino de Damasco, aqui a Síria, e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Então tanto um como o outro vai ser a mesma destruição, né? Essa glória aqui, ou seja, a queda, né? Nesse sentido, tanto um como o outro vão cair da mesma forma. Naquele dia a glória de Jacó será apoucada, e a gordura da sua carne desaparecerá. A gordura, vamos falar assim, era o mais precioso que se tirava do animal, né? Eles faziam sacrifícios e faziam ofertas pacíficas de gordura de animais. Então eles tiravam a gordura e colocavam sobre o altar do incenso e queimavam aquele cheiro, né, de gordura. Não é gostoso quando você está passando em algum lugar, você sente aquele cheiro de gordura do churrasco, né? Porque o cheiro da carne, ele não chama tanta atenção, mas o cheiro da gordura, ele chama atenção, né? E para Deus não é diferente. Deus se alegrava quando eles pegavam a gordura dos carneiros, do cordeiro, e colocavam sobre o altar para subir aquele aroma, né? Porque é um cheiro gostoso. Olha só que coisa interessante, né? E era um sacrifício para eles. E aqui ele fala, a gordura da sua carne desaparecerá e a sua glória será apoucada. Ou seja, aquilo que trazia alegria, aquilo que era bom, aquilo que era agradável, aquilo está sendo destruído. A glória dele está sendo destruída, né? A alegria do povo, o regozijo, a vitória, né? Porque o povo está sendo invadido nessa época aqui pela Síria, a Síria. Comeu aqui, né? Eu acho que
come. Quando estava com o Gideão, nós comeu também. Então, quando necessário, O que eu penso sobre seres celestiais, Deus, os anjos, que eles não têm necessidade de comer. Se for preciso, eles participam, né? Porque Jesus, o pastor Celso Carvalho, estava pregando sobre a última refeição que eles fizeram depois que Jesus reapareceu para os discípulos, né? Aquela passagem na praia dos 153 grandes peixes, né? Então, ele comeu com eles, e um detalhe, ele já estava ressuscitado. Ele já não tinha mais esse corpo carnal aqui, né? Ele estava glorificado já. Então ele apareceu ali para eles e ele se alimentou junto. Então é aquela coisa, tem poder para fazer o que quiser, né? Mas não tem necessidade, né? Os anjos comeram ali com Abraão, estava falando, né? Deus se manifestou muitas vezes de forma física, né? E a palavra de Deus também fala que no céu nós vamos participar da bodas do Cordeiro, né? Fala como se fosse um jantar, uma refeição, né? Agora eu acredito que ninguém vai ter necessidade de se alimentar no reino do céu, mas talvez por um... Também, também, né? Será quando o segador ajunta a cana do trigo e com o braço cega as espinhas, como quem colhe as espigas, no vale de Refaíns. Aqui ele está falando como seria de destruição, né? Como o segador faz, né? O segador pega a mão no caule, né? E passa a foice por baixo e colhe os alimentos, a cana, as espigas, né? É assim, né? Então, é para adiantar o processo. Então, o que acontece? Ele está falando aqui que a Síria ia invadir, ia destruir a Síria, ia destruir também o reino do norte, assim como o segador faz assim, né? Vai lá e colhe de uma vez e acaba logo com isso, porque Deus ia trazer um juízo repentino sobre esse povo, ia vir uma invasão e ia devastar tudo, né? Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Então ele faz uma comparação aqui, assim como Jesus fazia as parábolas, né? Vai ficar um pouquinho, porque Deus não vai acabar com o povo dele, né? Deus não queria destruir totalmente o povo dele, e nem Damasco ele não ia destruir totalmente, ia ficar um pouquinho. Sabe aquela história lá, ficou um pouquinho para contar a história, né? Então, Deus preservou, porque Ele não vai exterminar a nação dele dessa forma. Então Ele pegou e manteve. Aí Ele faz aqui a comparação, né? Como na oliveira, que a pessoa vai lá e colhe, né, as azeitonas, mas ficou lá em cima algumas azeitonas, aí dá aquela sacudida e cai, né? Então quando sacode, cai o que está sobrando, né, ainda. Então assim seria o povo de Israel, ia ficar uma porcentagem bem pequena do povo de Israel, dessa invasão da Síria, quando eles retornaram, né, para Israel novamente, e também do reino da Síria. Conseguiu ir? Abrir? Ainda não? O que ele desligou? Bom, versículo 7. Naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel, e não olhará para os altares da obra das suas mãos, nem atentará para os que fizeram os seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Então naquele dia, durante a deportação, alguns se voltariam para o Senhor. Durante a deportação, né, que seria o povo levado, a palavra de Deus fala assim: olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Quando a nossa vida, a pessoa está numa vida de erro, infligindo a lei contra Deus, e acontece algo grave, uma justiça de Deus sobre aquilo, uma consequência do pecado, vamos dizer assim, né? Aí muitas pessoas atentam os olhos para Deus nesse momento. Por quê? Arrependimento. Aqui foi isso. Quando eles estavam sendo levados, deportados de Israel, alguns deles
viram e reconheceram que o que eles estavam fazendo não era agradável a Deus, e aquilo era uma justiça de Deus sobre eles, né? Não é difícil de entender. Vem um país, invade o seu povo, você está numa vida de pecado e você é levado, né, cativo. Ali eu tenho uma referência. Alguém abre para mim Isaías 17, 1 e o 3. 17, 1 e 3. E alguém lê. Não, aqui já falamos já sobre Efraim e Jacó, né? Tá. Quem achou? Quem achou pode ler. Mas é o que a gente já está lendo, né? Não, então deixa, não precisa. Eu achei que eu tinha colocado outro texto, o irmão saiu. Então, pode passar aí. Foi? Pode avançar, mas deixa aí, volta. Tiglat-Pileser anexou a parte do reino do norte de Israel em 732 a.C., quando conquistou Damasco, e Sargão conquistou a Samaria em 722, deportando a maior parte da população. Então os reis da Síria, que invadiram o reino de Israel e Damasco na mesma época, né, em 732, depois 10 anos depois, por parte de Sargão, levou a maior parte da população para a Síria. Então esse foi o cativeiro assírio que o reino do norte enfrentou. Pode passar? O versículo 7, né, como eu falei, pode passar? E o 8. Postes ídolos, e não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para os que fizeram os seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Então esse povo que teve esse arrependimento, né, que se arrependeu pelo erro de não servir a Deus, de servir a idolatria, aqui ele começa a falar, né, que essas pessoas agora esquecem da idolatria, esquecem dos deuses estrangeiros, que viu que não foi o bastante para livrar eles, né, mas que Deus fez justiça contra eles. E aqui ele fala os postes ídolos, né? Do hebraico se pronuncia Asherim, colunas de madeira representando a deusa Aserá, tá? Que fazia parte da religião cananeia. Então eles tinham essa mania de tomar idolatria quando, né, eles faziam aliança com estrangeiros. Pode passar? Versículo 9 e 10. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Senhor, esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembras da rocha da tua fortaleza, ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora. Provavelmente uma referência aos jardins de Adonis, cujas plantas representavam o tema da morte e ressurreição do culto pagão da época. Então aqui falando também sobre idolatria, né? Os cultos pagãos que eram feitos com essas plantas, né? Que ele fala que quando nasciam, né, e quando eram plantadas, elas representavam a morte e a ressurreição, né, desses cultos pagãos aí. E no dia em que plantares e as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Pode passar? Não, volta aí que eu não li ainda o 10, né? Pode passar. Já foi. Bom, 12. Ai do bramido dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e dos rugidos das nações que rugem, como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações, como
como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como palha dos montes diante do vento e como pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Então, Isaías 37:6, alguém abre aí? Nós vemos como o cumprimento dessas palavras. A palavra já não existem. Alguém achou aí? Pode ler. Então saiu o anjo do Senhor e fez no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Então, Deus trouxe esse povo para poder fazer a justiça contra a Síria, contra Damasco e contra Israel, trazer aquele cativeiro. No entanto, esse mesmo povo assírio que estava prestes a invadir Jerusalém, né, eu já tinha comentado sobre isso, eles também receberam a paga de Deus, né? Então nesse dia, naquela noite, quando eles se acamparam em Geba lá, para poder fazer a invasão em Jerusalém de Judá, eles foram derrubados nessa mesma noite, né, por 185.000 mortos com o anjo do Senhor, né? A palavra de Deus fala que ele enviou o anjo do Senhor, e no arraial dos assírios, quando eles acordaram pela manhã, já estava quase todo mundo morto. Aí o rei fugiu, né, voltou para sua terra. Quando ele estava no templo adorando, ele também foi morto pelo seu próprio filho e um amigo dele, né? Então, é isso, meus irmãos, eu não vou delongar mais. Essa lição não tem tanto detalhe para a gente estar falando, mas na próxima aula nós vamos estar fazendo aí o capítulo 18 contra a Etiópia, e também um pedaço ali contra o Egito do capítulo 19, amém? Talvez a gente faça o 19 todo, ou até o 20 ali, versículo 6, bom? Deus abençoe a vida dos irmãos, nós tenhamos uma escola muito abençoada.